pensou em qual tema que a gente estaria para essa noite, a gente pensou em alguma coisa que pudesse ser um tema palpitante, né? Que fosse um tema que a gente pudesse pensar que todo mundo já teve uma vivência ou alguém próximo que já passou por algo parecido, para que a gente pudesse discutir sem que tivesse uma visão apenas psiquiátrica da questão, mas que fosse uma visão mais humana. Então, o tema que a gente escolheu para vocês hoje foi sofrer por amor, qual o limite? Aí a pergunta que eu faço para vocês, quem nunca aqui não sofreu por amor, né? Então, quando a gente fala em sofrer por amor, seria impossível a gente falar sobre esse tema sem a gente se perguntar o que é o amor. O amor é um tema que, na verdade, vem desafiando aí a mente de filósofos, mais recentemente de psicólogos, psicanalistas, antropólogos e, por que não, os psiquiatras, né? E é difícil a gente falar de amor porque é um tema que, na verdade, é muito difícil a gente definir. É aquela coisa que a gente sente, é um calor, é um medo, é gostoso, é ruim. Então, a ideia da gente tentar definir o amor, na verdade, foi um grande desafio para mim. E eu vou passar para vocês, então, um pouquinho que eu consegui aprender durante essa minha jornada aí de tentar entender o que é amor e, humildemente, tentar minimamente trazer alguns conceitos para vocês sobre isso. Então, a gente começa partindo dos princípios antigos, lá, o mito grego do amor. O que os gregos acreditavam? Os gregos acreditavam que o homem e a mulher eram um ser único e que esse ser foi dividido por Zeus. Então, esse mito é, na verdade, o que cria a ideia grega de que o homem está sempre em busca da sua metade. Então, aquela noção de que o amor é completude. Então, esse é o mito grego do amor, e a gente vai ver que essa noção de que o amor é completude, ela, na verdade, permanece aí até os dias atuais. Um exemplo disso são frases como, por exemplo, de Mário Quintana. O que ele descreve? O amor é quando a gente mora um no outro. Então, também seguindo esse princípio grego do que seria o amor seria a completude. Mas, como tudo na vida, a unanimidade é muito difícil, né? Então, apesar dos gregos acreditarem no amor é completude, e alguns filósofos e pensadores da era moderna também seguirem essa tendência, nem todo mundo acredita nisso. Então, por exemplo, Lacan, um grande psicanalista, né? Ele coloca uma ideia um pouco diferente. Então, ele coloca aqui: o amor é o desejo impossível de se tornar um quando há dois. Então, ele faz uma ressalva ao conceito grego, né? O amor é o desejo impossível de completude. Então, ele já coloca uma questão importante que é, apesar de existir um ideal de completude, ele é um mito porque ele é impossível. Então, você percebe que existem diversos conceitos, diversas ideias sobre o amor, e cada um tem uma vivência muito específica, né? Platão, por exemplo, ainda no século III a.C., então a gente está falando aí de mais de 2000 anos atrás, ele já conseguia fazer uma diferenciação entre tipos de amor. Então, ele definia, por exemplo, o amor autêntico, que ele dizia que o amor autêntico ele libertava o indivíduo do sofrimento. Mas ele considerava que esse não era o único amor que existia. Ele também conceituava o amor possessivo, que é o amor que aprisiona, é o amor obcecado, é o amor que, na verdade, quer devorar o ser amado, ou quer ter posse do ser amado. Então, a gente já começa a sair um pouco daquela coisa idílica da visão grega de amor, de completude, e a gente passa a avaliar que, na verdade, não existe uma forma só de amar, e que nem sempre ela pode ser só positiva, né? Schopenhauer, em sua obra máxima, O Mundo com Vontade de Representação, ele nos coloca de uma maneira muito simplificada que o amor é o objetivo último de quase toda preocupação humana. É por isso que ele influencia nos assuntos mais relevantes, interrompe as tarefas mais sérias e, por vezes, desorienta as cabeças mais geniais. E é disso que a gente vai falar aqui essa noite. Essa coisa da desorientação. O que acontece? Por que a gente perde a razão? Né? O que nos leva, a certas vezes, nos comportarmos diferentes quando a gente está falando de amor, de paixão? É isso que a gente vai tratar aqui um pouquinho hoje. Então, eu queria passar para vocês assim, será que amor realmente é aquela visão romântica que a gente tem, que a gente vai achar alguém no segundo grau e a gente vai ficar telefonando à noite para essa pessoa e a gente vai namorar e ele vai gostar da gente, e a gente vai gostar dele e, no final das contas, o nosso sonho encantado ele vai nos pedir em casamento da maneira mais romântica possível e, enfim, eu serei feliz? Será que amor é isso? Será que esse ideal que a gente busca, será que não é isso que frustra a gente?
Então, vamos conversar um pouquinho sobre amor, tá? De uma forma, assim, didática, talvez até um pouco seca, eu trouxe para vocês algumas definições do dicionário, né? Sempre que eu tenho dúvida em relação a um conceito, eu gosto de buscar o dicionário para ver o que o dicionário diz. Então, segundo o dicionário, o amor é um sentimento de carinho e uma demonstração de afeto que é possível entre seres que têm a capacidade de demonstrar esse amor. Então, o que ele estabelece é que é carinho e afeto em seres que podem demonstrar, né? E o carinho e o afeto, ele tem a ver com demonstração de emoção. A palavra amor, ela deriva do latim amor, que significa sentimento de afeição, ou seja, de afeto, paixão e grande desejo. Aí a gente começa a ter dois conceitos diferentes. Amor é igual a paixão, são conceitos semelhantes, são conceitos diferentes. A pessoa que está amando, ela se comporta da mesma forma quando a pessoa está apaixonada. Como é que a gente vai conseguir saber isso? Diferenciando o que é amor e o que é paixão, certo? Além da gente diferenciar o que é amor e o que é paixão, a gente poderia passar aqui uma semana falando sobre todos os tipos de amor. Amor platônico, amor de irmão, amor aos animais. Mas, por questões didáticas, eu trouxe para vocês aqui 3 divisões que eu acho que consegue classificar bem quais seriam os tipos de amor. O primeiro deles, filia, que significa amizade, que é aquele amor vivido na família, é o amor vivido na comunidade, onde você tem principalmente, né, a generosidade, o desprendimento, mas você tem uma reciprocidade. Então, você ama o seu irmão, você ama a sua mãe, você ama a sua melhor amiga, o seu melhor amigo no colégio, mas você tem o quê? Reciprocidade da parte deles. A gente tem uma forma de amor que a gente chama de ágape, tá? Que vem do grego amor fraterno. Então, ágape seria aquele amor benevolente, universal, que inclui os conceitos de caridade, de amar ao próximo como a si mesmo. Ou seja, você não tem reciprocidade, você ama e você dá afeto sem esperar nada em troca, né? Esse é um conceito cristão, inclusive. E você tem o eros, que é o que a gente vai se deter hoje aqui nessa nossa fala, que seria o que a gente chama propriamente de o amor carnal, o amor romântico, né? As relações amorosas de uma maneira geral. O eros, ele tem a ver com exclusividade e reciprocidade. Então, já não é aquela coisa, né, que a gente vê no ágape e na filia, de que você não espera a reciprocidade ou que você ama a todos. Não, você quer exclusividade e você quer reciprocidade. Por quê? Porque o amante, ele deseja o desejo do amado. Então, é sobre esse tipo de amor que a gente vai falar aqui hoje. Tá certo? E aí, aquela coisa que eu estava falando para vocês, né? Eu estava escolhendo essas figuras e pensei assim, poxa, qual é a figura que vai representar a paixão e tal? Daí eu fui naqueles livros antigos, lembra? Sabrina, Helena. Aí eu fui buscar essas, porque na minha adolescência era o que eu imaginava, assim, uma paixão ardente e tal. Era a capa daqueles livros, né? Então, assim, paixão, ela é diferente do amor, né? Só para vocês terem ideia, o termo paixão vem do latim passus, que significa sofrer. Né? De novo, quem nunca sofreu aqui de uma paixonite aguda ou de uma grande paixão? Né? Há quem diga que a gente nunca esquece da nossa primeira paixão. A segunda a gente já está mais calejado, mas a primeira a gente não esquece. Então, só para vocês terem ideia de como é conceituada a paixão é conceituada como grande sofrimento, martírio, sentimento de amor que ofusca a razão. Então, é um sentimento que, na verdade, invade, domina, é incontrolável, está associado à cólera, né? E essa é a definição que eu gosto mais. É uma inclinação emocional violenta, percebam, capaz de dominar a conduta humana e afastá-la da capacidade de autonomia e de escolha racional. Então, a gente está pensando no quê? Nas pessoas que cometem loucuras por paixão, né? A paixão, na verdade, é um estado. A gente não poderia nem dizer que ela seria um tipo de amor, mas ela seria um estado. E ela é diferente do amor. O amor, ele é mais sereno, ele é mais pleno, ele é mais controlável, comedido, né? Platão dizia que o amor supre a falta e se torna pleno. Então, o amor tem esse contexto. A paixão, não. Ela é avassaladora, ela domina, ela ofusca, ela é sofrida. E, mais fundamental que isso, na paixão, em geral, a gente tem uma visão idealizada do nosso amado. A gente reflete nele o desejo de que ele seja como a gente queria que ele fosse,
né? E muitas vezes a quebra dessa fantasia, ela pode ser sofrida para a pessoa que está idealizando. Mas o amor, né, a paixão, na verdade, também pode se transformar em amor. Quando é que isso acontece? Exatamente quando essa fantasia ela é quebrada. E aí você começa a perceber que existem defeitos, que existem características que talvez você não goste, mas que mesmo assim você ama, apesar dele não ser perfeito. Talvez essa seja a transição aí do amor, da paixão para o amor. A gente sabe que a paixão é um estado. Há quem diga que ela dura mais ou menos 6 meses, né? Mas o que a gente sabe é que é um estado de grande euforia, de sentimentos confusos e extremamente intensos. Só a título de curiosidade, eu trouxe aqui para vocês algumas coisas interessantes em relação especificamente à paixão. A gente chama isso de bioquímica da paixão. O que a gente sabe? Que a dopamina e a noradrenalina, elas estão aumentadas quando a gente está estudando o indivíduo que está apaixonado. Eu não vou querer aqui reduzir todo um fenômeno da paixão que tem características fisiológicas, sociológicas, antropológicas, psicológicas, apenas em questões neuroquímicas. Mas só a título de curiosidade, para a gente entender um pouquinho, por que quando a gente está apaixonado a gente fica meio maluco? Por que quando a gente está apaixonado a gente faz coisas que em sã consciência a gente não faria? Então, essa coisa do neurotransmissor explica um pouquinho isso. Uma parte, não totalmente. Então, a gente sabe que a dopamina e a noradrenalina estão aumentadas no indivíduo quando ele está apaixonado e a serotonina está reduzida, né? Então, essa dopamina aumentada e essa noradrenalina aumentada atuam na amígdala cerebral, que é uma região do cérebro, e que é responsável pelos sentimentos mais instintivos. Sabe aquela coisa do sobrevivência, é meu, é posse, né? São questões muito instintivas. Então, a amígdala está bem ativada nos apaixonados por conta da dopamina e da noradrenalina. E a serotonina está diminuída nesses indivíduos durante esse momento da paixão, o que justificaria um comportamento meio obsessivo-compulsivo. Então, é aquela coisa, sabe? Quem é aqui que já não ficou checando o celular 329 vezes no dia para saber se ele tinha ligado, né? Quem é que não ficou contando o que ia fazer, o que não ia fazer de forma repetitiva? Então, esses neurotransmissores envolvidos atuam nesse sistema e explicam um pouquinho o nosso comportamento apaixonado, né? Mas a grande pergunta dessa noite é possível ficar doente de amor? Estou vendo um monte de gente balançando a cabeça. Eu concordo com vocês, eu também acho. E é sobre isso que a gente vai conversar. Tá? Mas, assim, não dá para a gente falar de doença de amor se a gente não se perguntar primeiro o que é normal, né? Sofrer por amor, que é uma coisa que não vai acontecer, tá diferente do que a gente imagina que seria o curso natural das coisas? Não. Vão haver decepções, vai haver tristeza, vai haver sofrimento, mas o que a gente vai tentar diferenciar aqui essa noite é quando isso ultrapassa o limite do adequado, do que seria considerado normal ou fisiológico para aquela situação, tá? Então, assim, o que a gente vê? Que quando você tem uma relação, né, saudável, você vai ter principalmente questões como atenção, cuidado com o parceiro, dedicação, uma sensação de bem-estar, apoio e segurança. Essas seriam as características de uma relação saudável. Quer dizer que não vai haver momentos de tristeza? Quer dizer que não vai haver momentos de briga? Não. Mas, de uma maneira geral, a maioria dos momentos vão ser pautados por esses tipos de sentimentos e de características da relação. Quando você tem uma relação disfuncional, você tem essas características: descontrole, falta de liberdade, obsessão, ou seja, a gente pensa naquilo de forma inquietante que atrapalha o nosso dia a dia, dependência, a gente vai falar sobre isso daqui a pouco, e sofrimento. Então, é importante colocar numa balança. Quando o bem-estar está menor do que o sofrimento numa relação, alguma coisa está equivocada. E a gente tem que reavaliar isso aí. Eu trouxe aqui de uma forma meio didática para vocês, a gente vai abordar 4 temas. O amor patológico, dependência emocional, ciúmes patológico e delírio erotomaníaco. Então, vamos passar um por um, certo? Amor patológico é um conceito relativamente novo dentro da psiquiatria que fala de relações patológicas de amor e que tem algumas características. Nesse tipo de relação, que a gente chama de amor patológico, ele causa uma adicção, como se o amor fosse uma droga. Então, o parceiro que está envolvido na relação é a droga e o amor é o vício. Então, a pessoa se comporta como se estivesse viciada naquela pessoa.
Que características são essas? Você vê exatamente um medo incontrolável do parceiro, e aqui algumas vezes eu vou falar mulheres e homens, mas pode ser em ambos os sexos. É mais comum em mulheres acima dos 30 anos, que vieram de um ambiente disfuncional em casa, que foram criadas dentro de um ambiente turbulento, de forma emocionalmente conturbada, tá? Mas isso também pode acontecer com os homens, é mais comum em mulheres. Então, as características um medo exagerado de que a relação termine. A pessoa, por medo de ser abandonada, ela se torna compulsiva e impulsiva em relação ao companheiro. E, por isso, o amor se transforma numa coisa destrutiva. Então, ao invés de você estar numa relação para construir, para agregar, para estar bem, você está numa relação com um componente de adicção, onde você é dependente daquela pessoa e você tem que estar perto daquela pessoa o tempo todo, senão você passa muito mal, senão você sofre muito. E aí você tem associado a esses quadros de amor patológico, por exemplo, crimes passionais, suicídios, automutilações. Então, é um quadro que realmente a gente tem que estar atento a observar isso. Se a gente fosse pensar em sintomas específicos do amor patológico, a gente poderia definir uns 4 ou 5, tá? Que seria, a pessoa realmente entra em sintomas de abstinência quando está longe do amado. E não longe só fisicamente, mas se ocorre um distanciamento afetivo, aquela velha frase, né, você está distante de mim, ela também sente, ou ele também sente sintomas de abstinência físicos. Mão suando, tremores, dor de cabeça, inquietação, náusea, sintomas físicos de abstinência. Isso pode acontecer no amor patológico. Além disso, uma preocupação excessiva com o outro. Está tudo bem com você? Estou fazendo alguma coisa? Você está chateado comigo? Está bem assim? Então, uma preocupação o tempo todo. Toda a sua vida gira em torno daquela pessoa, de agradar aquela pessoa. Por quê? Pelo medo do abandono que você tem, tá? É desprendido muito tempo tentando controlar a vida do parceiro. Aonde você vai? O que você está fazendo? Para onde você vai? Por que você não me contou? E controlar não só o comportamento, mas controlar a vida de uma maneira geral. Porque, a princípio, no amor patológico, se você não está perto do seu ente amado, você não está bem, né? E o quadro ele é mantido mesmo quando pessoas, amigos, familiares informam, olha, isso não está bem, essa relação não está saudável, isso está te fazendo mal, isso está te prejudicando. Mesmo com essas sinalizações dos familiares e dos amigos, a pessoa mantém essa relação patológica e disfuncional. Essas seriam as características do amor patológico. Um exemplo desse amor patológico que a gente tem no cinema é o filme Atração Fatal, com o Michael Douglas e a Glenn Close, que eu acho que foi um ícone. Talvez a maioria de vocês não se lembre desse filme, mas eu me lembro dele. Um outro quadro que a gente trouxe aqui para vocês, a gente falou agora, né, de amor patológico, é falar da dependência emocional. A dependência emocional ela é diferente do amor patológico, porque, na verdade, a grande característica da dependência emocional é que a pessoa ela é dependente afetivamente do companheiro, por se achar o quê? Menos, por ter uma baixa autoestima, por se sentir insegura e por achar que não tem valor próprio. Então, ela acaba se sujeitando a ficar em relações disfuncionais ou em relações não saudáveis como um prêmio de recompensa, porque ela acha que ela não conseguiria nada melhor e que, na verdade, ela tem que dar graças a Deus por ela estar com aquela pessoa, mesmo sendo uma pessoa que a trata mal, ou que a faz sofrer, ou que a mantém numa situação ruim. Então, essa seria a característica principal das pessoas que têm a dependência emocional, né? Falando em características, a gente consegue observar bastante que são pessoas extremamente dependentes, que precisam de aprovação para tudo, frequentemente perguntam para o seu companheiro ou para a sua companheira sobre todas as suas atividades na vida, perguntam tudo o que ela vai fazer antes. Você acha que eu devo trocar de emprego? Você acha que eu devo vestir essa roupa? Você acha que a gente deve ir para esse restaurante ou para aquele outro? Então, ela está sempre precisando de uma reafirmação e de uma orientação de uma outra pessoa, em geral do companheiro, tá? Então, por esse medo e por essa dependência, ela se sujeita, ou ele se sujeita, a relações destrutivas como um prêmio de recompensa. Então, ela está feliz por pelo menos eu tenho ele comigo, né? Então, são pessoas então submissas e inseguras.
Existe, inclusive, um grupo, no modelo dos alcoólicos anônimos, né, que se chama Mulheres que Amam Demais Anônimas, que é exatamente para dar apoio para essas mulheres, em geral, que têm esse comportamento de dependência emocional, né? Essas mulheres, geralmente, elas têm um medo excessivo de serem abandonadas, gostam de sentir, isso é uma coisa importante, elas gostam de sentir que o outro depende dela de forma vital. Então, por isso, ela acaba se colocando em situações e se aproximando de homens geralmente problemáticos. Sabe aquela coisa que a gente não entende? Poxa, mas fulana é tão inteligente, gente boa, independente, uma pessoa legal e tal. Por que que ela ainda está com aquela pessoa que só traz problema, que é um cara que não cuida bem das coisas, que tem diversos problemas, às vezes, com álcool, com dívidas, com jogo, com drogas, problemas judiciais, né? É difícil a gente entender. Então, quando a gente começa a olhar, na verdade, para a característica de personalidade dessas mulheres, a gente começa a entender um pouquinho mais essa questão da dependência emocional, né? Então, essas mulheres, geralmente, elas toleram abusos físicos, sexuais, verbais, exatamente porque elas se sentem, na verdade, incapazes de sair daquela relação e de ter um outro tipo de relação, né? Também, da mesma forma como a gente vê lá no amor patológico, dentro dessa classe da dependência emocional, a gente também observa que foram pessoas que foram criadas ou que cresceram em ambiente disfuncional, que não tiveram relações de amor de forma sólida, que não se sentiram de alguma forma amada no início da infância. Então, a gente percebe que essas questões no início do crescimento do indivíduo vão ter reflexos na vida adulta dela, principalmente nessa parte afetiva. Só para vocês verem um testezinho, assim, para a gente pensar, nossa, será que eu conheço alguém dependente emocional? Será que eu sou dependente emocional? Então, olha só. Fica do lado do telefone ansiosa esperando ele ligar. É um sinal. Pensa logo em casamento assim que começa um novo namoro. Eu conheço um monte de gente que faz isso. Quando a gente estava na escola, a gente ficava desenhando no caderninho como é que ia ser o nome de casada, né? Então, antes do primeiro beijinho, já botava como é que ia ficar o nome para ver se ia ficar bonito com o sobrenome dele. Gasta muito dinheiro com presentes, é o tempo todo tentando satisfazer todas as necessidades do parceiro. Abriu mão de amizades e de interesses que antes valorizava. Deixou de fazer o curso de dança, deixou de sair com as amigas, deixou de fazer a pós-graduação porque tinha que ir para casa para estar com ele à noite, e você acaba deixando os seus interesses de mão, né? E, novamente, vive com medo dele lhe abandonar ou dele ficar aborrecido com você, e por isso você está sempre numa tensão, ou seja, sempre pisando em ovos e sempre tentando ser o mais perfeita possível. O que, digamos, é extremamente exaustivo. Você está o tempo todo tentando ser perfeita, é exaustivo. Então, essas seriam as características aí da pessoa que sofre de dependência emocional, né? Aí, para a gente entrar no nosso terceiro tema, que é ciúme patológico, a gente tem que falar um pouquinho de ciúme. E aí eu trouxe para vocês aí a frase célebre, né, da nossa contemporânea, que eu acho que viralizou aí na internet, né, que foi uma demonstração clássica de ciúmes, né? Mas o ciúmes, ele é um sentimento possivelmente universal. Em todas as culturas a gente consegue evidenciar formas de ciúme, né? E ela é uma emoção desencadeada pela ameaça de estabilidade a um relacionamento que você preza muito. Essa seria a definição de ciúmes, né? É uma reação frente à ameaça de um rival que pode ser real ou pode ser imaginário. Você pode ter a percepção de que existe um rival, mas, na verdade, aquilo não ser concreto, não ser real. E o objetivo dessa reação é eliminar o risco de perder o ente amado. Isso resumiria o que seria ciúmes. É comum, nos ciúmes, você ter uma linha muito tênue entre real e imaginário, entre certeza e inferência. Então, essa linha nos ciúmes é muito tênue. Em geral, a pessoa ciumenta, ela tem tendência a verificações, né? Olha o celular, dá uma olhada no WhatsApp, descobre a senha do telefone, pergunta quem é essa loura aqui no seu WhatsApp. Então, o ciumento, ele tem a tendência à verificação. O que acontece é que, em geral, essa verificação, ou seja, depois que ele questiona o parceiro ou o ente amado, e o parceiro explica o que está acontecendo, não, é só uma pessoa do meu trabalho, ela estava querendo umas informações de um xerox que eu tirei,
Mas, mesmo depois de todas as explicações, não é suficiente para diminuir a angústia e a ansiedade que o ciumento, em geral, sente, né? Mas lembrar que o ciúmes ele não é patológico. Se a gente pensar em termos históricos, as sociedades monogâmicas, o ciúmes tinha, na verdade, um papel muito importante na questão da fidelidade e para você ter a certeza de quem era o filho. Ou seja, foi uma adequação à necessidade de você saber a paternidade daquele filho. E também tem uma conotação de honra, de lealdade, é associada à honra e à moral. Mesmo na sociedade mais moderna, algum tipo de demonstração de ciúmes ainda hoje é relacionado a um sinal de amor, a um sinal de cuidado. Eu conheço mulheres que falam assim, você não tem ciúmes de mim, você não gosta de mim. Então, a gente vê que até hoje, essa correlação aí com amor e com cuidado em relação aos ciúmes, ela permanece. Mas esse é o ciúmes que a gente considera uma emoção normal, adequada. E o que a gente chama de ciúme patológico, né? Alguns chamam de síndrome de Otelo. Otelo, o Mouro de Veneza, é uma peça de Shakespeare, de 1600, que conta a história de um coronel, na verdade, um general do exército de Veneza, que mata a esposa, Desdémona, por ciúmes e depois se arrepende e se mata. Então, como um bom drama de Shakespeare, conta muito essa coisa do ciúme patológico, né? Então, a síndrome de Otelo, o ciúme patológico, diferente do ciúme considerado normal, adequado, ele vai ter um grande desejo, a pessoa que está sofrendo de ciúme patológico, vai ter um grande desejo de controlar totalmente o comportamento do ente amado e os sentimentos do ente amado. Então, vai ser uma questão relacionada ao exagero, à tentativa de controle total. Além disso, o ciúme patológico ele vai gerar sentimentos perturbadores, sentimentos exagerados e sem digamos assim, sem dados reais que fundamentem aquela desconfiança. Então, em geral, vai ser uma desconfiança exagerada e infundada. Essas seriam as características básicas do ciúme patológico. Tá? Essas pessoas que sofrem disso vão ter um medo desproporcional de perder a parceira e podem estar sujeitos a eventos mais agressivos, a chegar realmente a cometer atos mais físicos contra a sua parceira, exatamente por uma questão relacionada a um ciúmes descontrolado e desproporcional. E, sem dúvida nenhuma, tem um significativo prejuízo a esse relacionamento por conta dessa desconfiança incessante, as verificações. Uma vez eu vi um caso que o paciente ele olhava o odômetro do carro para saber se a mulher tinha ido realmente só na academia ou não. Então, ele tinha uma anotação da quantidade de quilômetros que ela rodava no dia com o carro. E ela sabia disso e ela se sujeitava a isso. Então, a gente começa a ver aí, talvez, uma casadinha de um ciumento patológico com uma emocionalmente dependente, né? Isso às vezes acontece. Então, algumas características aqui do ciúme patológico, né? É comum os pacientes que sofrem de ciúme patológico cursarem com ansiedade, tristeza, raiva, insegurança, humilhação e, principalmente, um forte desejo de vingança. Baixa autoestima também é uma coisa muito observada nesses casos, muito desconfiado. E um comportamento compulsivo, de verificação. O tempo todo está atrás de pistas, achando que vai descobrir alguma coisa, tentando pegar a pessoa no flagra ou no pulo, né? Tem um potencial grande para atividades violentas, para atitudes violentas. E uma coisa interessante é que a gente observa, por exemplo, em algumas patologias psiquiátricas, tem uma prevalência maior de ciúme patológico. A gente vê o caso dos alcoolistas, por exemplo, até 30% em algum momento vão apresentar um episódio de ciúme patológico. Que, em geral, quando você trata o alcoolismo e ele consegue permanecer em abstinência, essa coisa do ciúme patológico desaparece. A gente teve um caso, só para exemplificar para vocês, aqui em Salvador, de uma professora que foi morta por um major do Corpo de Bombeiros dentro da sala de aula enquanto ela trabalhava. Ela era professora. E uma das motivações do crime, parece que a principal, foi uma mensagem no WhatsApp, o qual ele, né, perdeu a razão por ciúmes. Ele realmente tinha um histórico de ser muito ciumento e de tentar controlar a vida dela de todos os aspectos. E, infelizmente, nesse caso, o desfecho foi fatal. Esse foi um caso aqui em Salvador, recente. Por último, eu sei que meu tempo já está acabando, falar para vocês sobre delírio amoroso ou delírio erotomaníaco. Já é um quadro mais avançado, mais pertencente aí às patologias psiquiátricas propriamente ditas, tá? Que é caracterizado por um amor
crônico imaginário, aonde o paciente ele tem uma ilusão amorosa de que ele realmente tem um relacionamento com uma outra pessoa e, em geral, essa outra pessoa está num nível acima, ou um nível social, ou um nível laborativo. Então, é comum você observar isso em relação a celebridades, em relação a atores. Às vezes, no ambiente médico, isso também acontece, né, com o médico-chefe, com o supervisor. Então, tem essa característica. É um amor imaginário, delirante, mas que, em geral, por uma pessoa que está num nível acima do que o indivíduo. O que acontece nesses casos é que o paciente ele não se limita a viver aquele amor de forma platônica. Ele tenta realizar aquele amor. E ele começa a perseguir o ente que ele tem, o delírio de amor. Então, ele começa a mandar carta, a ligar, a ir para o mesmo lugar que a pessoa frequenta, a seguir realmente. Então, ele começa a ter um prejuízo, porque ele vai interferir naquela pessoa a qual ele está dedicando, digamos assim, a atenção amorosa dele, e isso vai acabar interferindo de forma negativa na vida dessa pessoa, que acaba virando uma vítima, né, de um perseguidor. Então, a proporção que o objeto dele, do amor, começa a se tornar mais difícil ou mais distante, ele começa a se tornar mais insistente. E aí ele pode partir realmente para situações agressivas. Daqui a pouco a gente vai falar sobre um caso recente, né? E nesses casos quando o paciente se torna um perseguidor realmente, começa a agredir, a invadir a vida privada do ente que ele está direcionando o afeto dele ou o delírio dele, você talvez tenha que tomar medidas judiciais, medidas policiais para garantir proteção legal para a vítima da perseguição, e existe uma grande possibilidade de crimes passionais. Eu estraguei um pouquinho a surpresa para falar para vocês, né, do que a gente ia dizer, que foi o caso da apresentadora Ana Hickman, né, que foi atacada por um homem. E eu trouxe aqui para vocês um texto que esse foi o indivíduo que, infelizmente, acabou sendo morto por essa situação dele ter invadido o quarto dela. Vocês aqui viram essa notícia na mídia? Todo mundo viu, né? Mas eu trouxe para vocês uma coisa interessante, que isso aqui era o seguinte, para vocês entenderem que as coisas não acontecem do dia para a noite. Ele tinha já uma conduta de, nos últimos 2 anos, assediar a Ana Hickman e de várias formas fazer mensagens de amor eterno, mas percebam o grau delirante e como ele tinha a ideia de que ele realmente mantinha um relacionamento com ela. Então, aqui ele bota, Ana Hickman, antes de você começar a ler, por favor, tire esse sorriso lindo, porém sarcástico, que eu conheço, e leia com respeito, porque nós não somos crianças. Você acha maneiro me ver com ciúmes? Tudo bem. Eu também acho legal de vez em quando, porque apimenta essa coisa que nós vivemos. Então, ele realmente acreditava que ele vivia, que ele tinha uma relação real com ela. Mas isso é muito diferente de machucar e maltratar. E essa é a única coisa que você tem feito, me maltratar. E depois me chama de novo? Todos os dias eu levanto triste e durmo ainda mais triste por sua causa, Ana. Mesmo chegando a te implorar para parar, você continua. Então, percebam que ele coloca isso é a conta do Twitter dele. Ele realmente acreditava de forma delirante que ele tinha uma relação com ela de amor, e ele interpretava também de forma delirante as coisas que ela fazia na televisão. Quando ela postava uma música, quando ela fazia algum tipo de gesto na televisão, ele entendia como um sinal para ele de amor ou de desdém. E aí ele tentou invadir o quarto dela, armado, dizendo que ela estava maltratando ele porque ela estava prejudicando a relação que eles tinham, e ele acabou sendo dominado e assassinado nesse dia. Então, só para dizer para vocês que o sofrer por amor, de forma patológica, ele deve ser diferenciado do amor saudável, no qual o comportamento de amar e de cuidar do outro e de estar perto é feito de forma controlada, e o desenvolvimento e a realização pessoal de ambos os parceiros são preservados. Você não tem que abandonar os seus interesses para poder estar mais tempo ou cuidar da vida ou tomar conta do outro. A ideia é que vocês possam compartilhar essas coisas, né? E aí vocês podem me perguntar, ok, você falou um monte de coisa ruim, né? Que tem dependência emocional, que tem ciúme patológico, que as pessoas sofrem, que as pessoas, né, chegam a morrer por conta de questões relacionadas a um amor disfuncional. Mas e aí, eu vou fazer o quê? Então, o primeiro passo é reconhecer que existe um problema e, através desse reconhecimento, pedir ajuda. Mas, muitas vezes, a gente não é capaz de reconhecer que a gente tem um problema, mas os nossos amigos são, mas os nossos familiares são. Então, se você não está conseguindo reconhecer que você tem um problema,
aceite a ajuda que alguém está te oferecendo, tá? Essas seriam, talvez, as 3 pedras fundamentais aí que vão funcionar para qualquer tipo de pessoa. E eu queria encerrar, então, a minha apresentação falando para vocês que, assim, o amor, só para vocês não pensarem que vocês vão sair daqui deprimidos, eu não acredito mais no amor, né? É melhor ficar em casa com a Netflix do que eu sair e correr o risco de encontrar uma pessoa assim. Então, se a tecnologia me ajudar agora, eu queria encerrar dizendo o seguinte, que é claro que na busca do amor a gente vai enfrentar obstáculos, que a gente vai ter decepções, que a gente vai sofrer, sim, que vai ter o momento da espera, o momento da angústia, de não saber se vai ser recíproco ou não, se a gente vai ser amado de volta ou não. Mas isso não deve evitar que vocês busquem relações saudáveis, amorosas, afetivas. O amor é uma parte muito importante da nossa vida, da nossa experiência, como seres humanos, como seres afetivos. Então não impeçam que o medo de sofrer ou a preocupação com essas coisas que a gente falou aqui hoje impeçam vocês de estarem lá fora, desligarem a Netflix e irem sair com os amigos, conhecer pessoas, porque o amor está aí para a gente viver ele. Isso aqui é só uma parte pequenininha, não é para a gente pensar que a gente não precisa ou que a gente não deve se expor ao amor por medo de sofrer. Tá bem? E eu queria encerrar então agradecendo a presença de todos vocês.